Is it scary being a lady FBI agent? Yeah. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto é Longlegs, Vínculo Mortal, filme de terror que chega aí no dia 28 aos... É 28 que chega? Eles vieram com esse papagaiado aí de que vai estrear na quarta-feira, mas para mim dia de estreia é quinta, né? Pois é, eu fiquei agora de urgente. Nós estamos gravando isso numa segunda-feira, eu digo, mas 28 é depois da manhã, no filme que estreia na quarta-feira, que história é essa? Vai ter um monte de cinema que vai estar chamando de pré-estreia de um dia antes, e estreia mesmo é a partir da quinta, né? Mas tudo bem, a distribuidora está dizendo que é 28, certo mês é 29, gente, mas tudo bem, é nessa semana que o filme estreia. Exatamente. E para conversar comigo, vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo quem está nos ouvindo, é Robledo Milani, nosso editor-chefe, né? Um apaixonado por esse filme que vai ficar aqui se derretendo por Longlegs, Vínculo Mortal, né? Um filme que ele adorou, né? Mas ele vai ter tempo para falar sobre isso, vai ter tempo para discorrer sobre essa paixão. Quem diria, hein, Marcelo Miller, um podcast inteiro dedicado a um filme estrelado por Nicolas Cage. Nós todo Nicolas Cagezinho aqui falando de Nicolas Cage. Quem diria isso? Quem diria? Esse meme já ficou velho, mas memes não envelhecem, né? Então, me contradizendo, o meme ainda está valendo. O que está valendo também, Roberto, é importante, né? Tanto para quem está nos vendo, quanto para quem está nos ouvindo, é importante solicitar que você, que está nos ouvindo aí no seu agregador favorito de podcast, dê 5 estrelas para o Papo de Cinema, isso nos ajuda demais. A gente fala sempre em todos os episódios, porque de fato isso nos ajuda muito, e para você que está nos ouvindo é super fácil e é rápido de fazer. E para você que é nosso espectador no YouTube, siga o YouTube do Papo de Cinema, ative as notificações, porque lá, volta e meia, no YouTube a gente tem podcast novo, a gente tem entrevistas, temos conteúdo exclusivo no YouTube, então é importante você nos seguir. Siga, compartilhe, engaje, porque, Robledo, o jovem agora só fala de engajamento. A gente não é jovem, mas a gente também precisa de engajamento. Tu acha que o Nicolas Cage está engajado nessa mudança de rumo na carreira dele? O Nicolas Cage, ele virou um muso dessa geração atual, ele tá engajando pra caramba. O Nicolas Cage, tudo bem, ele já tá, a plástica dele já tá vencendo. A 94ª plástica que ele fez já tá vencendo. Então talvez ele tenha que dar uma renovada para ele não ficar parecendo exatamente o personagem dele em Longlegs. Filme que, inclusive, é bom a gente pontuar de cara, né? O Marcelo tem uma teoria do qual que faltou coragem, né, no termo de uma outra expressão, da distribuidora brasileira de dar um título 100% brasileiro. Qual seria o título, Marcelo? Óbvio, gente. Nos anos 80, se esse filme fosse lançado aqui, esse filme ia se chamar Pernalonga. Ponto. Longlegs Pernalonga. Tá tudo certo. Imagina um filme de terror. O pessoal não tá fazendo filme de terror aí com Ursinho Pooh? Então, ó, faz um filme de terror, chama de Pernas Longas para não meter um copyright nas costas. Pernas longas, e aí o cara que entrou desavisado achando que era um longa do Looney Tunes se fudeu de verde, amarelo, azul e branco, porque é um filme de terror dirigido pelo nosso querido Osgood Perkins. Que Marcelo já elevou como uma das vozes mais interessantes do cinema de terror do momento. Explica para nós, Marcelo, por que Osgood Perkins, o sobrenome tem peso, nesse caso o sobrenome dele tem peso. Mas por que Osgood Perkins é uma das vozes mais interessantes do cinema de horror contemporâneo? Primeiro que o homem tem pedigree, né? O Osgood, o Osborn, é filho do Antônio, né? Filho do Antônio Perkins, do nosso querido Anthony Perkins, que é o intérprete de Norman Bates, o protagonista de Psicose, talvez uma das grandes atuações da história do cinema, quando a gente fala, especialmente de cinema de horror, talvez seja a maior, ou uma das maiores, para a gente não, né, talvez a gente esteja esquecendo outra grande aqui. Mas o Osgood, né, que até 3 curvas atrás... Há pouco tempo era só Oz, né? Era só o Mágico de Oz. Era o Mágico de Oz. Era até melhor, porque Osgood é meio estranho, eu tenho medo de errar a escrita e tudo mais. Oz era melhor. Mas ele é filho, então, do nosso querido Anthony Perkins, tem pedigree, mas como realizador tem feito alguns filmes bastante interessantes, né? Quando a gente fala do horror... Mas realmente é um cara que está começando, né? Porque esse aqui é o quê? O terceiro, quarto filme dele? Sim. Longlegs? Eu acho que, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto longa dele. Né? Isso. Mas é um cara que vem, eu acho muito interessante, e o Roberto tá me sacaneando, porque lá na crítica do Longlegs, que é minha, que tá lá no Papo de Cinema, eu começo com esse superlativo.
dizendo que ele é uma das vozes mais interessantes do horror do cinema dos Estados Unidos. Mas eu, de fato, acho isso porque ele é um... particularmente... Robert Eggers, nesse momento, se virou Não. na sua cama, sua Mas o cadeira. Robert Como também, assim? o Como Roberto assim, também é gente? muito bom, a gente gosta. Aliás, Robertinho, quem sabe aí participar do podcast Papo de Cinema aí, sobre Nosferatu, o próximo filme aí que tá chegando, né? Né? Já entrevistamos o Robertinho, o Robledo Milani já entrevistou o Robertinho na Mostra Internacional do Aqui, Cinema de São ó, Paulo, né? meu amigo, meu chapa Ma- aqui, cara. mais do que Pô, amigo falando. Friends. Ele e William Dafoe, né? É outro nível. É outro nível, né? É outro É nível. outro nível. Mas o Osgood Perkins, ele tem feito uma trajetória, acho muito interessante, ainda com poucos filmes, mas me parece um olhar muito interessante sobre o horror, especialmente a partir do momento em que ele trabalha ou retrabalha velhos modelos que estão muito desgastados a partir de uma ótica que me parece uma ótica... Eu não gosto de usar a expressão original, porque, né, a gente não gosta de engrossar as fileiras desse clichê de que o que é original é bom, o que não é original não é bom. Até porque, no fim das contas, o que é original, né? Mas ele tem Né? um olhar muito particular para o horror. No Long Legs a gente vai discutir ao longo desse episódio e isso, como ele vai se recorrer à tradição, né? Vai usar modelos que a gente já viu em vários outros filmes, mas apresentar uma coisa que eu acho muito interessante, que é a capacidade de construir uma atmosfera de terror que vai além do que os personagens dizem estar sentindo. Então, assim, é uma tentativa de transmitir aquela atmosfera para o espectador. Às vezes ele consegue, às vezes ele não consegue. Acho que no Long Legs tem muitos bons momentos, outros nem tanto assim. E talvez, né, Robledo, esses outros nem tanto assim tenham a ver muito com a necessidade de Nicolas Cage, que é produtor do filme, que disse: se eu sou produtor, eu tenho que aparecer, eu tenho que ter falas boas. Nicolas Cage, que aliás, já adianto que É, disse que não vai mais interpretar nunca mais na vida um serial killer. Ele disse que depois desse filme ele tinha certeza que o telefone dele ia tocar para interpretar outro serial killer, mas que ele não queria fazer isso porque ele odeia violência. não, isso é interessante, porque assim, realmente, quando o filme estreou, esse filme já estreou algumas semanas, né, nos Estados Unidos, e desde antes até da estreia gerou uma expectativa muito grande em relação ao Long Legs, porque é um filme que trabalha, como o Marcelo disse, né, com certos arquétipos que são muito reconhecíveis, né, dentro do cinema. É um serial killer, né, e tem uma investigadora que está indo atrás e que lá pela Santa tu vai descobrir que essa mulher tem uma relação muito próxima, muito íntima com esse assassino. Então ela seria a pessoa para caçá-lo. Quem estuda e pesquisa e já está um pouco mais atento vai se remeter imediatamente a Silêncios Inocentes, né, que é um dos maiores títulos que se encaixa dentro desse perfil. Mas existem outros inúmeros filmes aí que Sim. poderiam também criar esses paralelos. Só que o grande nome do elenco realmente é Nicolas Cage, né? Ele é o cara mais conhecido. Só que vamos deixar claro, o Nicolas Cage, ele é o antagonista do filme e é um personagem que muito se fala, mais se fala do que se aparece no filme, né? Eu acho que só no terço final, basicamente, é que ele Sim. vai finalmente dar as caras e criar algum ruído ali nessa narrativa. Até então ele só é mencionado, procurado, se sabe que já desde o início que é o tal do Long Legs, o assassino que estão procurando. Agora, quem é esse personagem? Tudo a gente só vai ver o Nicolas Cage mais no final do filme. Agora é interessante, porque o Nicolas Cage é um cara que a gente pode dividir a carreira dele, a filmografia dele, por décadas, né? Nos Sim. anos 80 ele era uma revelação, né? O sobrinho do seu Coppola, que estava aí fazendo figurante e com Primo da aperitivo, né? Sofia! Primo da Primo da Sofia! Sofia, e com uma tendência ou aparecer nos filmes do pai, né, do tio, né, ou como parceiro e tal de alguns amigos dele, ou fazendo comédias românticas. Ele fez um monte de comédia romântica. Ele fez o filme que deu Oscar para Cher, né, aquele o Peggy Sue. Ele fez um com a Bridget Fonda. Ele fez vários filmes assim. Capitão Corelli. Capitão Corelli, né, vários filmezinhos assim que ele é o interesse romântico. Cidade dos Anjos, né, uma coisa assim. Nossa, Cidade dos Anjos. Aí, Robledo, o nosso ouvinte, o nosso espectador tá pensando, gente, mas o Nicolas Cage não tem cara de herói de comédia romântica. Pois é! Para vocês terem ideia. Mas isso também se mistura com uma busca dele por reconhecimento artístico, que ele queria mostrar que ele é mais. Tanto que ele não assina, né, Coppola, né, o sobrenome, apesar de ser o nome de batismo dele, ele é um Coppola. Ele não assina, ou Coppola, né? Em português seria Coppola, mas não dá para. Coppola não dá, Me né? parece putaria. Não dá, Então gente. vamos falar de Coppola. E é aí que ele ganhou um Oscar, né? Ele ganhou um Oscar de melhor ator em 1995, né?
por Despedida em Las Vegas, que é um trabalho, eu Incrível. acho, irrepreensível, É incrível. incrível. E ele um já Oscar tinha... merecidíssimo, gente. Nossa. Quem conhece Nicolas Cage só dos últimos 10, 15 anos deve surtar pensar como esse cara tem um Oscar e merecia ainda. Não, merecia. Nossa. Ele merecia muito ter ganho aquele Oscar e ganhou na hora certa. E ele teve indicações posteriores merecidíssimas também, né? Em adaptação, por exemplo, ele tá incrível, né? Um outro filme que ele concorreu. Enfim. Tinha feito lá o Coração Selvagem do David Lynch, que o David Lynch soube canalizar toda a excentricidade dele como ator num personagem que era um personagem vulcânico, excêntrico. Filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, né? Sim. Outro que, se não me engano, também ganhou Arizona Nunca Mais, dos irmãos Sim. Coen, que também ele tá incrível naquele filme. Ou seja, ele tem muita coisa boa no currículo. Só que vamos pegar dos 2005, 2010 para cá. Aí foi que o barraco desabou. Nessa que o barraco se perdeu. Porque daí a carreira do homem foi ladeira abaixo. O Nicolas Cage pegou assim, ó, não tinha Bruce Willis, não tinha Harrison Ford, não tinha Sylvester Stallone, não tinha para ninguém. Toda tranqueira de Hollywood tinha o seu Nicolas Cage ali no elenco, né? É impressionante a quantidade de bomba. Ele já chegou a dizer, né, que dívidas e coisas, aí, que aquelas piadas, os boletos atrasados, parece que o bilhete é real, né? Nessa história ali, realmente teve coisa que projeto que ele se envolveu sabendo que era notoriamente uma desgraceira que ele estava se metendo justamente para poder pagar as contas e tal. Até que chega, agora veio uma outra teoria. Esse ponto de virada é dos anos 2020 para cá. Será que a pandemia do Covid-29 fez efeito? 19, tu botou mais 10? 19. O Bledo vai ter mais 10, não me avisaram. Cara, eu quase não aguentei a primeira. Covid-19, será que não tem um efeito contrário, Nicolas Cage? Tem gente que perdeu o paladar com o Covid, depois que teve Covid. Teve gente que nunca mais se recuperou. Lá vem uma piadinha infame. Lá vem. O Nicolas Cage aprendeu, voltou a saber escolher, gente, depois do Covid. Melhorou o gosto dele. Melhorou o gosto, é o contrário. Porque de 2020 em diante, ele voltou a fazer umas escolhas, se não os grandes filmes que ele fez lá nos anos 80, 90, ao menos filmes que voltaram a despertar curiosidade, né? A gente falou aí das dívidas de aposta, etc e tal. Teve o filme O Peso do Talento, que justamente brincava com isso, né? Sim. Justamente ele interpretava ele mesmo, né? Fazendo o cara que estava devendo na praça e que tinha que aceitar uns trabalhos justamente para poder pagar a conta. Ele fez, Marcelo, que escreveu aqui também no site, um filme que ele defende muito, Pig, A Vingança. Muito né, bom, Marcelo? Muito bom. Porque ele é amigo de um porco e ele é um cara que usa o porco para farejar trufa. Imagina, cara. Parece uma premissa bosta, mas o filme é muito legal. Tu vê, ó, sabe, ele fez o Renfield, que é uma comédia, uma sátira de um filme de vampiro interessantíssimo também, um filme interessante. E agora a gente chega nesse Long Legs, filme que já passou dos 100 milhões de dólares na bilheteria, um filme de terror, não é qualquer filme de terror que consegue tudo isso. Então, assim, eu acho que Nicolas Cage está fazendo uma mudança de rumo na carreira, é interessante, então a gente que acompanha o trabalho dele há muito tempo, é bom estar atento a isso. Só que eu me pergunto, agora voltando, fazendo o elo com o que o Marcelo comentou lá no início a respeito do Osgood Perkins e do que ele alcança com o Long Legs, Vínculo Mortal. Não seria muito barulho por nada? Não seria um apreço muito mais à forma do que ao conteúdo? Joguei essa pro Marcelo agora. Antes da gente fazer o intervalo, porque acho que depois do intervalo é legal a gente mergulhar e responder essa pergunta, porque eu acho que é uma pergunta essencial diante do Long Legs. Curioso que tu falou do Nicolas Cage, né? Só pra gente pontuar, o Nicolas Cage é um personagem que eu acho que quando a gente se deparar de maneira séria com a carreira dele, a gente vai conseguir tirar grandes trabalhos, alguém que trabalhou muito, diferente do Daniel Day-Lewis, que faz um filme a cada 10 anos e faz filmes incríveis. O Nicolas Cage, né, por diversas questões, escolheu mal muitas vezes, e dependendo da geração do espectador, vai ter uma relação muito específica com o Nicolas Cage. Se é uma geração que começou a assistir a filmes, especialmente depois dos anos 2000, talvez já pensou conhecer o Nicolas Cage em Aprendiz de Feiticeiro? Já pensou nisso? Ou o Sacrifício. Que virou meme. Ou seja, quem começou a assistir a filmes nesse momento e se deparou com o Nicolas Cage, talvez enxergue o Nicolas Cage como uma piada.
quem já acompanha o Nicolas Cage desde os anos 80 e dos anos 90 vai dizer assim, cara, era um cara promissor, né? Que, né, fez filmes com muita gente, é isso, Coen, com David Lynch, filmou com muita gente, fez Vivendo no Limite, ele é protagonista de um filme do Martin Scorsese, um filme muito mal falado, que infelizmente é mal falado do Martin Scorsese, mas é muito interessante que ele faz um motorista de ambulância todo maluco, cheirado pra caramba. Então, assim, é um cara na verdade, eu acho com que grandes realizadores, né? Esse filme do Scorsese, aliás, nem tanto mal falado como não falado. É um filme que pouco falado, né? Na verdade, é um filme que as pessoas praticamente não desconhecem. E é um filme interessantíssimo, né? Se eu não me engano, é do Paul Schrader o roteiro também do filme. Do Paul Schrader, exatamente. Ou seja, a dupla de Taxi Driver, né? Que fez um filme. E é um filme que também aproveita essa energia caótica do... Só que a gente tá falando disso, mas o próprio Despedida em Las Vegas, pelo qual ele ganhou o Oscar, é um filme com partes muito introspectivas, de uma interpretação muito contida, muitas vezes, e ele faz isso muito bem, muito bem. Mas eu acho que uma característica interessante que o Nicolas Cage tem demonstrado agora nessa década dos anos 20, digamos, é a autoironia, ele percebendo o buraco onde se enfiou e fazendo graça a partir disso. Então, eu entendi onde eu fui parar e é daqui que eu vou sair, porque o cara tem talento, ele tem conteúdo para conseguir. Então a gente pega eu falei do peso do talento, teve um outro filme que é completamente genérico, mas a premissa é interessante, que é o Plano de Aposentadoria, também que saiu há pouco tempo, que é um cara, é um astro de ação que está se aposentando, que é quase o que aconteceu com ele. Ou o Dream Scenario, né? Um cara que foi indicado ao Globo de Ouro esse ano de melhor ator. E o Marcelo também escreveu sobre esse filme, que é um cara que está na mente de todo mundo, né? Ou seja, a gente já teve essa impressão do Nicolas Cage, todo mundo conhece o Nicolas Cage de algum lugar e não sabe muito bem ao certo. Ou o auge da piada, que foi aquela participação mínima dele como Superman em The Flash. O que quer dizer disso, gente? Sim, gente, para você que não sabe, o Nicolas Cage quase foi o Superman num filme do Tim Burton que nunca foi para frente. Tem até documentário sobre isso. Né, ele com cabelão, aquilo foi Deus. Agora, você fica aí com o questionamento do Robledo. Forma e conteúdo, só forma, é um exercício estético. Daqui a pouco a gente está de volta para continuar falando sobre Long Legs, Vínculo Mortal, mas fique com uma mensagem muito importante aqui do Papo de Cinema. Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? E a gente agora está de volta. Você sabe que no nosso segundo bloco é spoiler a rodo. Então, Long Legs, Vínculo Mortal. Robledo, curto e grosso. O Nicolas Cage é o assassino, gente. O Nicolas Cage é o assassino. Esse é o grande... já soltou de cara, desgraçado. O filme não se esforça muito para esconder isso. Aliás, a gente está diante de um filme, a gente nem falou muito no começo, né? A gente só deu umas pinceladas, mas a gente tem uma personagem, a Lee Harper, que é uma investigadora... Como é que se diz? Como é que se fala o nome dessa atriz? Maika Monroe. Se tu que é bom, bom de outros idiomas, não sabe, Robledo? Eu que sou uma porta, não vou saber também. Mas ela é uma investigadora do FBI que é designada para um caso que é um caso muito estranho, de pessoas que estão morrendo, né, de famílias que são assassinadas, né, geralmente famílias que têm uma filha mulher que faz aniversário no dia 14. Lembrei de uma amiga minha que faz aniversário no dia 14, eu vou dizer para ela assistir ao filme para ficar paranoica. Isso, né? Colaborando com o bem-estar da amiguinha. Saúde mental dos amigos.
E não há nenhum indício de arrombamento, não há nenhum indício de nada, e são geralmente os homens, os pais de família que cometem esses assassinatos e depois cometem suicídio. Mas tem algo muito estranho aí, tem algo muito podre, e essa mulher começa a investigar. A primeira coisa que o Osgood Perkins faz é incorrer nesse modelo, né, Robledo? Do FBI, do investigador do FBI, até ao longo do filme, vários momentos assim, que eles não precisavam estar com a jaqueta do FBI, com o FBI gritando atrás, eles estão com essa camiseta, ou seja, essa jaqueta, ou seja, tem uma coisa quase caricatural ali na representação desses personagens. Então, ele vai incorrer nesse modelo de que existe uma caça e existe um caçador, e talvez a relação entre caça e caçador seja muito mais profunda do que a gente é levado a imaginar num primeiro momento. Talvez somente ali, né, Robledo consiga entender o Longlegs. Aliás, o Robledo agora, eu quero convocar você para prestar atenção, ele vai explicar para a gente o porquê que o nome do assassino é Longlegs. Eu fiz um gesto antes do começo da gravação. Deixei ele sem palavras. Gente, é porque a explicação do porquê do Longlegs, eu acho que talvez nem o seu Osgood, o seu Oz, mágico de Oz, saiba por que o assassino se chama Longlegs. Porque é literalmente tirado do sabe? Dali, que ele tirou. Nossa. Do Oz, exatamente, que não tem a menor razão. Ele deve ter achado, foneticamente interessante, gostei é sonoro dizer long legs. Porque não tem a menor Só tem uma explicação. menção no começo, né, que ele diz, eu cheguei rápido porque eu devo ter vindo com as minhas pernas longas. Isso porque ele é um homem falando com uma menina, né? Daí tem uma questão assim que realmente é um homem adulto, então, né? Que ele tem esse preâmbulo, daí tu vai entender, né? E que obviamente não precisa de 2 neurônios para tu entender isso, desde o começo tu entende, que essa aparição do Longlegs no começo do filme por uma menina, essa menina é a oficial que vai estar perseguindo ele 20 anos depois, 30 anos depois, etc. Então, assim, não tem muita relação. Só que a maneira como o filme trabalha toda uma questão do quase um sobrenatural, né? Quase um misticismo. Tenta estabelecer-se como se fosse uma lenda, como se fosse uma assombração esse Longlegs. E nisso o filme é muito eficiente, a gente tem que dar crédito ao diretor, em emular essa ambientação, né? O filme todo parece que tu tá num sonho, ou um pesadelo, para ser mais ambientado, ou que nada é muito concreto, nada é muito preciso. Tu tem assim, aquilo é um ambiente impressionista, né? Tu tá vendo o mundo pelos olhos dessa oficial, e é como ela se relaciona com essas coisas, com essas pessoas, com esses objetos, com esses ambientes. Então tu sabe que pode ou não ser daquele fato o concreto. É muito mais a leitura dela que tu tá tendo acesso. Só que o filme chega ao momento, e é interessante porque o nome do filme é Longlegs, e a gente sabe que o Longlegs é o Nicolas Cage. Então, assim, quando o Longlegs aparecer em cena, você vai pensar, não, mas esse aí não é o Nicolas Cage. Embaixo daqueles quilos de maquiagem que tem ali, é o Nicolas Cage que está ali. A voz dele é muito característica, né? Você sabe, o Nicolas Cage já fez vários projetos como dublador, né? Tem os Croods, por exemplo, né? Aqueles seres pré-históricos, lá ele é o pai do Croods. Então, assim, tem vários, assim, como a voz dele é marcante, então tu vai ver que, de fato, ele é o Longlegs. Só que a partir da entrada do Longlegs, de fato, no filme, é que o filme desanda, né? É uma receita que estava indo muito bem até aquele momento, tu foi conquistado por aquela emoção, aquele sentimento que está perpetuando toda a história, perpassando por todos os personagens. Tu tá curioso para saber que ponto essa relação dele com essa menina vai ter mudado e qual é a relação e por que ele tá tão próximo dela, por que de uma certa forma ele tá fazendo tudo aquilo por causa dela, né? A gente vai entender. Só que daí o filme entra num momento de tipo, tá, agora deixa eu explicar. E é muita explicação. É explicação demais, é explicação exagerada, e são umas explicações tão aleatórias quanto o título Longlegs, né? Tem umas coisas do tipo assim, eu ficava me olhando e ficava pensando, tá, mas é só isso? Ele disse e ela fez? É isso? Como assim? Tem mais, vamos desenvolver. E não, tu fica esperando um desenvolvimento que a mim me deixou bastante frustrado. O Marcelo já deu mais crédito para isso, por isso que eu acho que é até interessante ele poder falar um pouco mais e envolver o porquê que ele vai além de só
a questão ambiente, mas entra também no que está sendo explorado. Mas eu confesso que o filme, para mim, ao menos, e eu acho que para uma grande parcela do espectador, porque eu tenho percebido muitas pessoas divididas em relação ao filme. Sim, eu vejo total. gente que está muito empolgado com a história e gente, putz, é só isso, sabe? Era tanto barulho por nada que está sendo entregue, e é isso. Tá? Parece que o filme cria um cenário muito interessante, estão todos os elementos em cena, mas na hora H, na hora do vamos ver, digo, tá, agora se virem vocês. E nesse sentido eu tendo a concordar contigo, Obledo. De nós, eu gostei um pouco mais do que tu. A minha crítica lá no papo é nota 6, ou seja, passou, raspando, mas passou. Porque eu acho muito interessante a maneira como o Osgood Perkins constrói essa atmosfera, né? Como ele vai, eu até botei lá no texto, como ele vai adicionando elementos sobrenaturais ao que é natural para mudar a nossa percepção aos poucos. Por exemplo, quando ela está investigando números, coincidências, no princípio são só números, são só coincidências. E aí, aos poucos, ele vai atribuindo uma questão cabalística a esses números. E aí os números passam a não ser mais só uma coincidência, eles passam a ser uma coisa mística ou mítica, uma coisa meio mitológica. Então, eu acho essa ambientação muito interessante, a fotografia é muito interessante, a maneira como bem disse o Robledo, como ele vai construir esse mundo a partir dos olhos da protagonista, que não vai enxergar essa realidade de uma maneira objetiva, mas de uma maneira completamente subjetiva. Eu acho que ele constrói essa atmosfera de uma maneira muito interessante, né? Só que eu acho que o filme, e aí, por mais que eu tenha gostado mais do que o Robledo, até porque eu tenho uma relação muito boa com o filme anterior do Osgood Perkins também, que é o Maria e João, o Conto das Bruxas, que ele também, eu acho que ele faz muito bem, que é um filme que eu acho melhor do que o Long Legs. Uhum. Mas ele constrói... Não é o João e Maria do Jeremy Renner tocando terror lá, não é aquele. Esse aqui é mais terror ainda. A gente, né, o Osgood gosta do Satanás, ele gosta do capiroto, ele gosta de uma coisa mais do capeta mesmo. Mas eu acho que ele faz isso muito bem, só que de fato... a gente tem algumas muletas ali que enfraquecem o filme como um todo. Diante de uma investigação como essa do FBI contra um serial killer, é muito interessante quando a gente vai ver esse jogo de gato e rato, né? Essas peças que vão sendo encaixadas em prol de um panorama que vai nos dar, assim, quem é o assassino? Ou, como em vários outros filmes, como no caso do Zodíaco, do David Fincher, olha, a questão é a obsessão, não vamos se achar o assassino, porque o assassino do Zodíaco nunca foi encontrado, de fato. Mas aqui eu acho muito interessante como ele faz isso de uma maneira a quebrar esse modelo. Ele recorre ao modelo e quebra o modelo. Só que faz isso com algumas convenções. A intenção é ótima, mas a execução acho que às vezes nem é tanto. Quando ele, por exemplo, coloca uma personagem em cena que ela é quase uma premonitória, né, como quase alguém que lê os cenários, e ela simplesmente quebra toda a possibilidade de tu ter uma dúvida em alguns momentos. Ela simplesmente diz assim, é isso e ponto. Tu não tem uma trajetória lógica para se chegar até aquilo. É isso que eu ia dizer, falta a lógica para tu chegar a esse ponto. Ele pula etapas. E aí, eu acho que é o seguinte, se alguns de vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, e é claro que a gente valoriza todas as opiniões divergentes, mas podem pensar assim, tá, mas eles querem cobrar lógica de algo que é sobrenatural, que pode ser sobrenatural e que é ilógico. Mas da maneira como o Osgood Perkins se remete a esse modelo, ele está automaticamente se submetendo a certas regras desse modelo. Ele pode subverter algumas e pode seguir as outras perfeitamente. Mas aqui eu acho que ele usa essa capacidade, né, de antever as coisas da protagonista como meio que um amuleto. E quando surge o Nicolas Cage, eu concordo contigo, Robledo. Eu acho que ele tira o resto do mistério que sobrou na história. E ele passa a ser um personagem que ele é muito mais mundano, e aí eu fico nessa dúvida do tipo assim, tá, ele entra na cena, ele é mundano, o dado, aí o dado, né, o dado mais esotérico, vamos dizer assim, fica em relação à conexão com Satanás, né, estamos falando do capeta em forma de guri, né, mas eu acho que o filme perde muito nesse sentido. Até porque o personagem do Nicolas Cage, como eu já disse antes, né, ele tá com tanta maquiagem, ele é com tantas muletas, né, físicas, e a voz, e o modo de se comportar, e essa relação com a menina, que é um personagem que quando finalmente, e se gera tanta expectativa em relação a ele, que tu espera que ele seja melhor desenvolvido, que ele tenha uma influência maior, que ele seja mais determinante para a jornada desse personagem. E não! Gente, agora, como a gente disse, né, o filme, essa parte do nosso comentário que é spoilers
acesso total aos spoilers, ele, assim como ele demora para entrar, ele logo sai de cena, o personagem. Sim. Eu vou te confessar, quando ele tem aquele surto e ele se mata, né? Ele tem o ataque. Eu fiquei pensando, não, isso não aconteceu. Daqui a pouco ele volta. Não, vai ter alguma explicação, porque não pode, é muito pouco tempo de cena para um personagem que está sendo tão comentado entregar tão pouco. E para mim é muito isso. Toda essa ambientação e essa expectativa e essa perseguição e esse sobrenatural, essas coisas tudo vão criando estão prometendo tanto que na hora da entrega é muito pouco que o filme entrega e gera uma decepção. É nesse ponto que o filme, porque se fosse indo assim, ó, fora do radar, sem muita expectativa, talvez bacana, que legal ele se aventurar e fazer isso. Mas não, o filme gera uma onda que quando chega no final virou marolinha. Não assusta ninguém, não entrega, não envolve. E para mim esse é o maior pecado do filme. Eu já me sinto mais envolvido com o filme, mas eu acho que ele tem uma dificuldade entre lidar com os elementos que são sugeridos, né? Aquele momento do filme em que ele nos leva como espectadores a imaginar cenários e a tentar entender o que está acontecendo, com o momento em que ele escancara o que de fato é. Talvez chegue um momento em que ele escancara demais. Ó, isso é isso, as mortes estão acontecendo por conta disso, o padrão existe por conta disso, e é mais interessante quando a gente está num terreno, né, Robledo, especialmente no filme de horror, em que a gente é levado a certa desorientação. Eu não preciso saber de tudo, eu não preciso ter todas as respostas, porque da ordem do sobrenatural, inclusive, né, o racional não precisa estar tanto ali. Eu acho que quando ele vai escancarar umas coisas, eu fico assim meio, não precisava aqui. Porque mesmo o sobrenatural, mesmo o fantástico, né? Mesmo o que vai além da ordem natural das coisas, se requer uma lógica interna. E a partir do momento que tu propõe isso, tu espera que funcione dentro dessa engenharia que tu tá sugerindo. E falta isso ao filme, porque ele meio que usa uma carta livre, do tipo assim, olha, eu já disse que a partir de agora tudo é válido. E realmente é o que ele tenta que o espectador se convença de que aquela mãe está fazendo aquilo porque simplesmente é o que ela tem que fazer. Ponto. Sim. E aquela filha vai ficar pasma em relação àquilo porque é o comportamento da filha. E o efeito desse homem sobre elas vai perdurar por anos e décadas porque é o diabo que está mandando que seja assim. Ponto. E como sair de teias tão extensas e que perduram durante tanto tempo. Então, assim, para mim é isso que falta, uma lógica interna que me convença de que aquilo, dentro do absurdo que ele está desenhando, funcione. E para mim não funciona. Podia aproveitar, eu tenho 2 elementos que eu, inclusive, cito lá no texto, né? Que é a recorrência das fotos dos presidentes da República. Porque a história se passa nos anos 70 e se passa nos anos 90. Quando a história se passa nos anos 70, em pelo menos 2 cenas, eles fazem questão de mostrar em algum cenário a foto do Richard Nixon, do presidente dos Estados Unidos. E quando ele faz a história nos anos 90, ele tem, especialmente o chefe dela no FBI, tem uma foto do Bill Clinton enorme em cima dele. Então, assim, eu até compartilhei lá no texto uma dúvida com o leitor. Será que o que ele está falando? Ele está falando dessa questão dos governos republicanos norte-americanos, que é interrompido por uma promessa de um democrata, que é o Clinton, né? Porque a gente tem o Nixon, depois a gente tem o George Bush pai, aí a gente tem o Clinton e depois tem o George Bush filho. Qual é a ideia ali? Tem esse elemento político é só uma gravura na parede? Marcelo, eu também não sou o maior conhecedor da política norte-americana e confesso que tinha me fugido dessas referências. Marcelo foi muito mais atento que eu, mas agora tu trazendo isso, eu me pergunto, uma coisa que em similar que tem tanto o Nixon quanto o Clinton é que os dois assumiram o poder depois de uma grande decepções e eles chegam prometendo muito e tendo que sair meio que se desculpando. É verdade. Os dois tiveram que ir para frente das câmeras. Né? Tanto o Clinton quanto o Nixon tiveram que ir para frente do povo norte-americano e pedir desculpas. É verdade, cara. Não tinha pensado nisso. Olha, o filme já está indo mais além. Tá aqui os elementos. Mas isso é suficiente? Para mim, ainda não é suficiente. É isso. Mas, ou seja, quer dizer, os elementos estavam ali. Faltou trabalhar melhor com eles. Não é? Hello? You could have made nice with me. But you didn't.
Agora a gente quer saber de você. O que você achou de Longlegs? Vá lá no Papo de Cinema, confira a crítica. Comente aqui no podcast, aqui no YouTube também. Comente aqui que a gente quer saber o que você achou do filme, o que você achou desse episódio. E é sempre bom, né, Robledo? Ficar ligado, porque em breve tem mais coisa chegando no Papo de Cinema no YouTube, nos agregadores de podcast. A gente tá bombando. E, gente, aciona as notificações que toda semana tem podcast novo aqui no Papo de Cinema. Um grande abraço a todos e até a próxima.